Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma contribuição histórica e também econômica produzida pelos nossos amigos da página Liberalismo Brazuca. É o artigo A Ascensão e Queda da Política de Substituição de Importações. A gente no colégio, mesmo quem não tem uma formação econômica densa, na escola, nos bancos do colégio, deve ter ouvido bastante nas aulas de história falar sobre a política de substituição de importações de Getúlio Vargas. Na década de 1950, surgiu a Estratégia de Desenvolvimento Econômico que recebeu esse nome de Política de Substituição de Importações. Resumidamente, os economistas adeptos dessa ideia, e o texto cita os economistas da CEPAL, que orientou a visão econômica dominante em diversos países da América Latina na época, eles defendiam essa visão de que as nações em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, deveriam restringir a importação de produtos manufaturados para promoverem a sua própria industrialização. Em outras palavras, favoreça-se através do Estado, da intervenção do Estado, aquilo que é indústria nacional e prejudique-se a penetração de produtos de fora produzidos pelas indústrias estrangeiras. No final da década de 60, no entanto, diz o texto da página Liberalismo Brazuca, que faz uma análise histórica da recepção dessa teoria na visão econômica brasileira e internacional, ninguém mais acreditava na eficiência dessa visão porque os resultados foram desanimadores. Um dos problemas que qualquer liberal pode presumir é a queda de qualidade dos produtos resultantes desse tipo de política por falta de concorrência. A livre concorrência no mercado é um dos fatores que qualificam a entrega do resultado dos produtos finais. E a gente não vê isso acontecer quando a gente adota uma política de favorecimento artificial da indústria via substituição de importações. Dessa análise econômico-histórica para um problema econômico e político bem atual, que é o orçamento de 2021. É um artigo de minha autoria, O Grave Problema do Orçamento para 2021. Basicamente, a gente tem que se preocupar muito com essa notícia, muito com esse fato. O projeto orçamentário para 2021 aprovado pelo Congresso Brasileiro, há discussões para que haja vetos parciais, tomara que isso prospere. O Ministério Público e algumas forças da sociedade civil vêm defendendo que assim seja feito, tomara que prospere. Mas o projeto orçamentário que foi aprovado pelo Congresso com o apoio da bancada governista do senhor Jair Bolsonaro, né? Engorda verbas parlamentares, aquelas verbas que os parlamentares vão usar nos seus currais eleitorais, e gastos com salário e reajuste de salário de militares, né? Um campo político de apoio, uma corporação na base de apoio ao presidente da República. Esse tipo de elemento do projeto orçamentário que foi aprovado ameaça flagrantemente o cumprimento da lei do teto de gastos do governo Michel Temer. E com isso ameaça também a responsabilidade fiscal. A consequência dessas manobras contábeis que foram feitas para a aprovação desse orçamento é que ficamos com sérios problemas financeiros, o governo se vê obrigado a promover cortes absurdos, monumentais, que se a gente não viu acontecer até agora, é difícil imaginar que serão feitos, é praticamente impossível imaginar que serão feitos no período que resta de governo. E isso tudo coloca o presidente Jair Bolsonaro em risco de incorrer em crime de responsabilidade, o que é, todos sabemos, um dos fatores que podem levar ao impeachment do presidente da República, como foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que nós lutamos para aprovar. Eu cito no meu artigo o economista Roberto Ellery, que é também colunista do Instituto Liberal, em apoio à minha visão crítica a esta postura de irresponsabilidade fiscal do Parlamento e do governo federal no Brasil, sustentando também o Roberto Ellery, apenas ponderando que
o fato de o Congresso estar envolvido pode blindar o presidente de consequências em matéria de crime de responsabilidade, ser condenado, enquadrado em crime de responsabilidade. Mas o problema para o país fica estabelecido, o que mostra um grande desacordo com a preocupação em implementar uma agenda liberal numa postura como essa. Espera-se que esse orçamento seja significativamente revisto ou teremos um problema sério enquanto sociedade a se somar ao problema gravíssimo que nós já estamos enfrentando mediante a crise pandêmica. Pulamos para uma análise puramente histórica, novamente, da página Liberalismo Brazuca. Um liberal não compactua com golpes. Analisando alguns golpes na história do Brasil, a que alguns liberais, algumas forças liberais se associaram, uma análise do quanto esses golpes acabaram sendo mal sucedidos nos seus projetos de país, se é que havia projetos de país por detrás desses golpes, e como o golpismo não deve ser um recurso a ser sustentado pelos liberais na época atual. Nós só nos prejudicamos historicamente. Eu, pessoalmente, até acredito que em algumas dessas ocasiões nós tínhamos muito pouca alternativa de ação, mas é preciso reconhecer que esta saída da ruptura institucional, muitas vezes casando-se com forças que não são mais liberais do que os inimigos que se enfrentam na esquerda, ela geralmente dá errado, geralmente os liberais saem perdendo e não há por que nós queremos fazer isso novamente. Problema atual também é a pandemia, como nós dissemos, e aí vemos um artigo do Roberto Rachevsky, Por que eu defendo a liberalização na compra de vacinas. Basicamente, o título é autoexplicativo, é uma defesa de tirar a prerrogativa da compra de vacinas no quadro atual de enfrentamento a uma grande crise gerada por uma pandemia seríssima, a pandemia do coronavírus, das mãos dos governos, para que as empresas privadas possam comprar. Já houve um movimento legal nesse sentido no parlamento com apoio da bancada do Partido Novo. Então é isto que está sustentando o Roberto Rachevsky. Roberto Rachevsky também volta com mais um artigo no IL Flash sobre um tema completamente diferente: por que devemos defender a propriedade intelectual? A Ayn Rand, que é a filósofa russo-americana que sustenta o ativismo, a maior referência intelectual, Rachevsky, defende o conceito de propriedade intelectual que é contestado por muitos libertários e especificamente anarcocapitalistas. É uma discussão travada nos meios liberais e libertários sobre se é procedente ou não defender a propriedade intelectual. Já foi discutido esse assunto aqui no Instituto Liberal outras vezes, em outras gestões, antes mesmo de eu ser o presidente da diretoria executiva. Houve artigos publicados discutindo a pertinência ou não da propriedade intelectual, do Instituto da Propriedade Intelectual. Este é mais um artigo, no caso do Roberto, defendendo a sua necessidade, a sua importância, sendo pró-propriedade intelectual. Ele argumenta que a humanidade deixou para trás milênios de estagnação quando institucionalizou definitivamente a propriedade intelectual. Não como uma concessão de privilégio do poder estatal, mas como um direito individual reconhecido cujas consequências eram previsíveis, como estabelecido na Constituição Americana de 1787. O direito à propriedade privada é fruto do reconhecimento da natureza racional do ser humano, é uma base da visão objetivista, que como indivíduo pode e necessita para viver, criar para si e para os outros valores até então inconcebíveis. O direito à propriedade em geral e à propriedade intelectual não deriva da escassez. O direito à propriedade em geral e a propriedade intelectual deriva da produção que soluciona o problema da escassez através da criação de bens e serviços que promovem a abundância. E por isso esse direito precisa ser reconhecido. Mudando para a discussão de uma outra política errada, além da política de substituição de importações, nós temos mais um artigo da Liberalismo Brazuca. Liberalismo Brazuca emplacou 3 textos no IL Flash de hoje, discutindo mais uma proposta errada que muitas vezes as esquerdas e os intervencionistas de plantão gostam de sustentar, que é a proposta de impostos sobre grandes fortunas. Os delírios da esquerda, imposto sobre grandes fortunas. E eles trazem um argumento que, de acordo com o economista Chris Edwards, do The Cato Institute, uma das instituições mais importantes em defesa da agenda liberal no mundo, em média, apenas 2% da riqueza dos bilionários está em patrimônio pessoal, como casas, carros, iates, etc. A imensa maioria, na verdade, está em ativos produtivos, que geram emprego e renda para o resto da sociedade.
no Brasil, sem reformas fiscais, tributárias, administrativas, seria totalmente ineficiente e mais desastroso se esse tipo de imposto fosse implementado. E nós finalizamos com um artigo do Juliano Oliveira na Liderança, com uma crítica à política dos governadores e prefeitos no Brasil diante da pandemia do coronavírus. Mais um artigo em que ele defende uma postura crítica ao comportamento dos governadores e prefeitos durante a gestão da pandemia. Governantes que acabaram com sua liberdade também querem acabar com a economia. Na opinião do Juliano, as atitudes dos governadores e prefeitos prejudicam a sociedade, uma vez que retiram do cidadão a sua possibilidade de ir trabalhar, de empreender, levar adiante o seu negócio como queira, mesmo num quadro de pandemia, tomando ali os cuidados que julgar necessários. Ele aposta mais na liberdade do indivíduo, na liberdade das empresas de fazerem como quiserem, e é contra praticamente qualquer intervenção do Estado nesse quadro. E ele critica em específico os pedidos de aumento do auxílio emergencial feitos pelos governadores, que na opinião do Juliano são inexequíveis. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.